Muito bem, bom dia, irmãs, aqui do grupo Mães que Oram, que clamam pelos seus filhos, né? Um prazer estar convosco mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus, para meditarmos nos assuntos espirituais, que o Senhor esteja conosco. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem que tocou muito meu coração, uma mensagem muito importante, que fala sobre a verdade das suas circunstâncias. Eu não sei em que circunstâncias você se encontra hoje, se são boas circunstâncias, são circunstâncias difíceis, desafiadoras, mas eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, refletisse sobre nós que cremos em Deus verdadeiramente, que a gente pudesse olhar pela perspectiva, pelo ponto de vista de Deus das circunstâncias. Às vezes a gente olha muito das nossas circunstâncias, então eu gostaria de dar já um spoilerzinho, um resumo da mensagem, o objetivo dessa mensagem é que a gente só pode saber a verdade das nossas circunstâncias a menos que a gente tenha ouvido de Deus. Porque às vezes a nossa leitura das circunstâncias são equivocadas. A gente imagina que é uma coisa quando na realidade não é. Vamos meditar sobre isso? Eu gostaria de abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 5 e 6. Nós não vamos ler tudo por questão do tempo, mas você conhece, é uma história bem conhecida, né? E gostaria de ler apenas o primeiro versículo do capítulo 5, que diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Moisés e Arão estavam cumprindo o mandato de Deus de ir a Faraó para pedir que o povo seja libertado. Era uma coisa boa? Não. Maravilhosa. O povo estava orando há muito tempo para ser liberto do povo. E foi assim, Moisés chegou, falou, o Faraó libertou. Não, está tudo certo, vocês estão pedindo, pode ir embora? Não. O que o capítulo 5 e 6 mostram é que Faraó, na verdade, ele endureceu o coração e ele falou: o quê? Vocês estão muito desocupados. Agora vocês estão precisando de mais serviço. Vocês estão me arrumando pretexto, historinha aí, querer sair fora do trabalho. Então eu não vou mais dar palha. Vocês querem a mesma produção, mas agora vocês vão buscar palha. E aí foi o que aconteceu. E aí o povo foi mais e mais afligido. Quer dizer, a situação deles já era ruim, só piorou. E o que aconteceu? O povo começou a reclamar, falou: ó, esse Moisés veio aqui só para complicar a nossa vida, em vez de ajudar, ele atrapalhou. E aí o povo se voltou contra Moisés e começou a criticar, porque Moisés tinha causado problema para eles. Essa era a perspectiva deles das circunstâncias, né? É o que estava acontecendo com eles. E a pergunta para nós hoje, vamos tentar nos colocar no lugar de Moisés. Se você fosse Moisés, o que você responderia a essas críticas e a essas queixas do povo? E eu listei aqui quatro formas de responder a isso, né? Entre várias, muitas. Veja em qual você se identifica mais. A primeira, eu teria respondido assim, eu teria me irritado com o povo, ficado muito irritado, e voltado a cuidar das minhas ovelhas. Ah, deixa esse povo para lá então, né? Vou voltar a cuidar das minhas ovelhas. Ou segunda opção, eu teria me decepcionado com Deus e respondido para Deus, falar assim: eu procure outra pessoa, não é esse negócio não é para mim não. Ou seria a opção 3, eu ia pensar e refletir: não, eu acho que eu entendi errado. Deus me pediu uma coisa, mas eu acho que eu não entendi bem qual é a vontade de Deus, vou tentar fazer de outra forma, né? Tentar entender de outra forma. Ou seria a quarta opção, eu teria me voltado pacientemente a Deus e pedido a Deus que me desse, me mostrasse a perspectiva dele dessa circunstância difícil. E aí? Número 1, 2, 3 e 4. Qual que você responderia, né? Você teria se irritado, se decepcionado com Deus, né? Abandonado tudo ou achado que você não entendeu bem? Se a gente olhar, as três primeiras são respostas mais próximas da nossa realidade. Normalmente a gente responde dessa forma: ou a gente acha que não entendeu direito, ou a gente abandona a missão, fala: não, isso não é para mim, procura outra pessoa, ou vou cuidar da minha vida e deixo isso para lá, né? Em vez de usar a alternativa 4. Só que o que é animador na história de Moisés é que Moisés não escolheu a resposta 4. Se eu não tivesse lido o Êxodo 5 e 6, não conhecesse bem a história, eu poderia achar que não, Moisés é um grande líder, um grande homem de Deus. Claro que ele escolheu a opção 4, mas não. O que ele fez? E a gente vê lá em Êxodo, né, no final do capítulo 5, isso eu vou ler, que é bem interessante. Só o subtítulo da minha Bíblia diz assim: Moisés se queixa a Deus.
Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, versículo 22, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Olha só, Moisés chegou e questionou Deus. Moisés fez igual a gente faz muitas vezes. Então isso nos anima. E anima porque a perspectiva da Bíblia não é a gente ficar observando o que os homens fizeram, mas como Deus respondeu. E olha a paciência de Deus, e a mesma paciência que ele tem conosco. Ele se deu o trabalho de explicar a Moisés a perspectiva dele. Se você ler o capítulo 6, você vai ver Deus explicando a Moisés que ele queria ser conhecido pelo povo. Abraão, Isaac e Jacó conheceram a Deus, mas aquele povo não conhecia. E ele queria se revelar como o Deus eu sou. Ele livraria com forte mão, seria com muito poder. Ele queria mostrar o poder, por isso ele ia endurecer o coração de Faraó. Então, a verdade é que Deus tinha um propósito para essa história. Deus já tinha um plano traçado. E aquilo que Moisés estava enxergando como uma circunstância muito difícil, impossível, na verdade, ele estava dentro do plano de Deus para que Deus pudesse se revelar. Então, o que eu falei no início, a gente nunca conhece a verdade a menos que Deus revele a nossa verdade. Revele a verdade. E às vezes a gente fica sofrendo, fica pensando, criticando, e às vezes a gente corre de Deus, fala, não entendi mal, eu não estou entendendo qual é a vontade de Deus com essa situação, então eu acho que eu vou abandonar, e a gente precisa pedir que Deus revele a verdade das nossas circunstâncias, que Ele mostre a sua perspectiva, e precisamos esperar no Senhor. Agora, essa é a coisa mais difícil, né? Negar a nós mesmos e tomar a vontade de Deus. Mas nós precisamos fazer isso, irmãos. Temos que orientar a nossa vida a Deus, ter uma vida centrada em Deus e na perspectiva de Deus, na sua vontade. Por exemplo, se hoje você fizesse uma gravação da sua vida, vamos supor que você esteja no Big Brother, né? Esteja gravando toda a sua vida. Depois, no final do dia, você vai olhar como foram as suas orações, as suas atitudes, os seus pensamentos. Aí você vai, né? Você e eu vamos constatar que foram egocêntricos. A gente vai ver que as nossas orações só pensando na gente, pensando em resolver os nossos problemas. É sempre a gente tentando explicar para Deus a nossa perspectiva das circunstâncias. Olha, Deus, como Moisés fez. Olha aqui, Senhor, a coisa só piorou. Quanto mais eu oro, a coisa mais piora. Eu estou achando que a coisa está indo bem, mas não vai, a coisa está indo errado. A gente está sempre querendo colocar a nossa perspectiva diante de Deus. Mas quando Deus se torna o Senhor da nossa vida, Ele tem que ser o centro da vida, tem que ser o início, Ele que tem que ser o diretor. É isso que significa ser o Senhor da nossa vida. E Ele vai dar-nos outras perspectivas. E eu trouxe mais alguns poucos exemplos de outras histórias bíblicas, a gente não vai ler, mas que você conhece muito bem. Por exemplo, os discípulos estavam em meio a uma tempestade no mar. Se você estivesse junto com os discípulos, alguém perguntasse para você qual que é a verdade dessa situação, dessa circunstância, você diria, com certeza, como os discípulos, estamos a perecer, nós vamos morrer. Só que quem estava no barco? Jesus. E Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, irmãos, não é um conceito, uma filosofia, uma ideia, a verdade é uma pessoa. Então, a verdade da circunstância é que Jesus está ou não está no seu barco. Quando Jesus está no barco, a coisa muda. Agora, se realmente Jesus não estivesse no barco, o que teria acontecido com os discípulos? Provavelmente eles teriam morrido. Eles eram pescadores experientes, mas eles estavam temendo e tremendo, né? Pela vida deles. Eles acharam que eles iam morrer. E nós, com certeza, também estaríamos, né, nessa mesma situação. Talvez a gente esteja numa situação muito parecida. Mas quando a verdade se levantou, ele disse o quê? Acalma. E o mar acalmou. E tudo passou a ser paz e tranquilidade. É possível que você esteja passando por uma tempestade, mas quando a verdade se levantar, tudo vai acalmar. Essa é a verdade. Um outro exemplo também muito marcante é da viúva de Naim. Aquela viúva estava ali passando com um cortejo fúnebre, o seu único filho, a sua única esperança, havia morrido. Ela tinha ficado viúva alguns anos atrás e agora não tem marido.
E o único que ela tinha esperança era o filho. E o filho estava no esquife morto. E Jesus, quando ela se encontrou com a verdade que é Jesus, o que Jesus fez? Tocou e o moço levantou. É isso que Jesus quer fazer. Quando a verdade se apresenta, ele resolve os nossos problemas e mostra realmente a nossa circunstância. Nossa circunstância momentânea pode parecer que seja ruim, mas se Jesus estiver no barco, ou se ele estiver cruzando conosco no caminho, ele vai resolver. E por último, a multiplicação dos pães e peixes. Tinham 5.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, muito mais, né? Somar as mulheres e crianças, que a Bíblia não relata quantos tinham, estavam com fome. E aí Jesus falou para Filipe, vai, arruma pão, dá a vocês de comer para esse povo. Como é que nós vamos alimentar tanta gente? Não temos dinheiro, não temos nem onde comprar essa comida. É uma missão impossível, sabe? As circunstâncias deles eram complicadíssimas. Mas estava quem no meio da multidão? A verdade. E a verdade é Jesus. E Jesus fez o que parecia ser impossível. Jesus alimentou aquela pessoa, alimentou aquela multidão toda. Então, nós temos que lembrar que a gente nunca sabe a verdade das nossas circunstâncias até que a gente ouça de Deus qual é a verdade. E a verdade é Jesus. E por último, para a gente meditar, suponha que Jesus chega hoje e diga para a sua igreja: leve o evangelho a todo o seu bairro, a toda a sua cidade. Qual é a verdade? Você vai dizer: Senhor, é impossível. A gente já tentou, aqui tem muito católico. Estou dizendo da experiência nossa aqui. É uma cidade católica, ninguém quer se converter, ninguém quer saber a mensagem. Nós já tentamos, já distribuímos livros, já fizemos tudo o que poderia e não temos condições de fazer. Mas será que é? Essa é a verdade. Agora, se Jesus falasse assim: leve a mensagem a todo mundo. Senhor, nós somos muito pequenos, como é que nós vamos fazer isso? Mas a verdade estava no barco. Aquela verdade que estava no barco, ela está no meio da igreja. Na verdade, ela é o cabeça da igreja. Precisamos crer nele, porque ele nunca daria uma ordem sem providenciar o poder para que isso acontecesse. Então, nós temos que confiar e obedecer. A verdade das nossas circunstâncias é que Jesus está ao nosso lado e em Cristo somos mais do que vencedores. Não importa qual é a verdade ou a circunstância que você acha que está passando hoje, creia que a verdade está convosco, a verdade está contigo e será vitorioso. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração agora, se você me permite, pedindo que a gente possa enxergar que Cristo está no nosso barco, Cristo está do nosso lado, e Ele é o piloto da nossa embarcação, e em breve chegaremos ao porto seguro. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E em Cristo somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos a perspectiva no lugar correto, colocarmos na verdade absoluta que é Cristo, e a não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Ti. Quando vierem circunstâncias desafiadoras e difíceis, nós possamos lembrar, crer que o Senhor está conosco e buscar conhecer a tua perspectiva, o teu ponto de vista, Senhor, e as maravilhas que o Senhor quer fazer. O Senhor quer se revelar a nós, quer se revelar aos nossos queridos, revelar à igreja e revelar ao mundo quem o Senhor verdadeiramente é. Que o Senhor Deus é amor, é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Por favor, Pai, nos ajuda a confiar no dia de hoje, a viver essa verdade, focada, centrada em Ti e não em nós. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom dia.